Estamos aqui com o capítulo 3 da série 150 anos de Montenegro. Hoje nós estamos aqui na casa da professora Isabel da Silva, que nós chamamos carinhosamente de Isabel Gedião, filha do nosso amigo Gedião, aqui no bairro Ferroviário. E nós hoje, 50 anos do Dia da Consciência Negra, e dentro dessa série de Montenegro, que hoje, coincidentemente, nós estamos fazendo aqui, então, esse número 3 da série, capítulo 3 da série 150 anos de Montenegro, nós vamos falar do resgate da história dos negros em Montenegro, que em toda a literatura oficial, tudo aquilo que a gente estudou até hoje, não contempla essa história dos negros. Inclusive, nós temos uma pesquisa do Eduardo Kauer, que é um historiador aqui de Montenegro, amigo nosso, e eu pesquisei isso aqui e descobri que ele fala aqui que nós temos em torno de 25% da nossa população, né, de negros em Montenegro, e por fatores, né, da época, históricos, isso tudo foi omitido, essa história do negro em Montenegro. Então nós vamos procurar resgatar um pouco dessa história dos negros em Montenegro. Hoje estamos nos 50 anos do Dia da Consciência Negra. 20 de novembro. 20 de novembro. Foi em 1971 que se iniciou em Porto Alegre, e um movimento que se espalhou por todo o Brasil, que curiosamente iniciou em Porto Alegre. E nessa data seria promovido o aniversário de Zumbi, né? Que era o dia do aniversário dele. Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares. Na qual ele... considerado o dia da morte do morte do Zumbi. Então nós queremos ouvir a professora Isabel. Bom dia a todos, né? Uma satisfação nesse dia nós estamos aqui, de certa forma, e coincidentemente, como falou o GG, celebrando o 20 de novembro, essa data que passou, assim, recentemente, digamos, a ser considerada a data nacional de celebração, de festejo, de luta, principalmente, de luta pela consciência negra. Em alguns estados e alguns municípios é considerado até feriado, né? É uma data, um feriado municipal ou estadual. Né? Sim, é muito interessante isso, porque é recente, parece que foi agora no governo da presidente Dilma Rousseff, que foi oficializada esta data, sancionada a lei de criação, então, da Data Nacional da Consciência Negra, entretanto, sem a obrigatoriedade de ser considerada feriado nacional, mas facultando aos municípios e aos estados essa luta justamente porque é um processo, a luta por consciência negra. Porto Alegre, se não me engano, não é feriado. Por reconhecimento, ela é uma coisa, a luta por consciência negra, não que consciência esteja de cor, mas é a conscientização de que existem pessoas negras, né, e que têm seus direitos, né, que têm os seus direitos. E é até para o próprio negro ter essa consciência de que ele faz parte de uma sociedade e que dentro da sociedade ele tem os seus devidos direitos e tem que lutar por eles. A luta sempre continua. Quem tem direitos tem em busca dos seus direitos, né. Claro que não se esquecendo dos deveres, para cada direito um dever, mas tem esse direito, vamos em luta desses direitos. Eu trago aqui para vocês dois uma pesquisa que a gente fazia, brincando com os colegas, com o Paulão, com o pessoal da turma, que qual o bairro mais negro de Montenegro, se é a Santo Antônio, que lá no Santo Antônio tinha 2 salões negros, o Salão Lino e o Salão Clodo, o seu Clodo, ou a Rui Barbosa, que o Paulão disse, mas nós fizermos a soma de negros, o mais populacional de negro, mais população negra que existia tu que é um morador, foi morador da Rui Barbosa, representante, né? Que a Rui Barbosa também tinha, em Montenegro, considerado um bairro negro. Mas em virtude dos ferroviários que aqui estiveram, os ferroviários negros moravam a maioria. E nós temos no
Rui Barbosa, a Sociedade Floresta. A Sociedade Floresta. Que até hoje... Sim, né, mas a Sociedade Floresta começou ali onde é a residência do Dr. Matana, do lado ali daquela lancheria ali. Ali era a Sociedade Floresta, que depois, mais tarde, foi lá para Flores da Cunha, né? Flores da Cunha. Flores da Cunha. Né? Quando era presidido por uma negra. Uma mulher na floresta, na Sociedade Floresta sempre foi pungente, sempre foi ativa, né? Então, e hoje também ela é representada, ela é a presidente da Sociedade Floresta, é a filha do professor Roberto. Sim. Dos Santos. A Letícia. Letícia. Então, essa pergunta eu digo para vocês, se vocês consideram o bairro Santo Antônio, que era o bairro mais distante quando Montenegro foi, né, fundado, era o bairro mais distante, então para lá botaram os negros. Ou então a Rui Barbosa, que também era distante da cidade, né? Hoje até tudo é uma... ali era considerado a periferia, né? Na época, periferia, né? A Santo Antônio e Rui Barbosa era a periferia, né? Então, agora já é considerado bairro, né? Nobre, né? Mas eu vou votar na Rui Barbosa, porque não sabe por que eu acho que é o seguinte, ó, proporcionalmente, né, a população de negros na Rui Barbosa, porque o Santo Antônio é maior, né? Talvez diluvia, mas eu acho que os dois são os... É uma luta... Os dois mas são o Paulo Gonçalves, ele sempre afirmou que era Rui Barbosa, que era Rui Barbosa, e mudava os moradores, tinha um fulano, e era muita gente. Sabe que, coincidentemente, eu, na minha modesta pesquisa, porque eu me considero uma pessoa que investiga sobre várias coisas a respeito da questão da negritude em Montenegro, né? É uma coisa que começou num determinado momento da minha vida, que está ligada a isso de eu começar a trabalhar em escola e observar, assim. E também porque aqui na minha casa, sempre quando havia, hoje em dia já não existe mais esse costume de as pessoas esmolarem nas ruas, né? Mas quando havia isso, aqui na minha casa sempre os meus pais recebiam pessoas que pediam esmola, eles gostavam de vez em quando receber para botar na mesa junto com a gente, aquelas pessoas que estavam pedindo esmola. E isso é uma coisa que me encasquetava bastante, assim, desde que eu era pequena eu pensava isso assim, né, que eu percebi esse negócio de que as pessoas negras, parecia que, para mim, umas primeiras impressões minhas foram de que elas moravam em recantos, assim, eu não via quase, a não ser ali na Flores da Cunha, na bendita da Flores da Cunha, porque ali moravam vários colegas do papai que eram negros e assim parecia que tinha uma ramificação a partir dali. Né? Até na Bento Gonçalves tinha umas pessoas que moravam, assim o seu Álvaro que morava ali ao lado, né? São pessoas, o Zé Gordo, pessoas que a gente frequentava, que eram amigos nossos, uns se tornaram compadres, o papai e a mamãe e tudo. E assim, mas eu percebia isso, que parecia que tinha uma distância, eu não sabia o que era isso. Também não esquecendo que na Timbaúba também tinha uma população negra também grande, né? Mas nesses bairros que eu falei, de Santo Antônio e Rui Barbosa, parece que a comunidade era maior de negros. E depois teve o morro também ali, né? Sim, claro. Pois aí é que está, aí vem esse negócio dos que pediam esmolas aqui e que nós recebíamos aqui em casa. Houve ocasião que tinham 3 pessoas na nossa mesa que tinham passado, uns gurizinhos que a minha mãe já tinha, vamos dizer, a gente dizia assim, aquerenciado para ela oferecer ajuda para eles, né? Então, assim, aquilo também, essa ideia do morro e a favela, né? Então, são coisas que hoje em dia a gente vê que os movimentos estão buscando isso aí e investigando também esse porquê. No meu caso, por exemplo, eu, em conversas com colegas professores e com gente que morava ali no bairro do Barbosa, conversamos há muito tempo, assim, talvez na época das greves, que as greves do magistério, a primeira foi em 79, a gente já conversava sobre isso e já tinha, assim, algum assunto sobre isso desse lugar, onde é que é esse lugar onde os negros estão e por que, já houve essa pergunta assim, ó, por que ali a Flores da Cunha, que era um reduto negro numa época, como é que agora são famílias de origem alemã, de origem italiana e para onde foram as famílias? Migraram, né? Para onde foram? E em contrapartida tem isso de que do centro migrou para mais retirado a Sociedade Floresta, né?
Que são coisas que a gente conversou na escola, assim, em reuniões sobre essa questão. Estudando a história da floresta, com 84 anos, ela foi meio subjugada a retirada do centro da cidade para lá. Inclusive fizeram o prédio e deram, né, tiraram do centro da cidade, até no melhor lugar, porque os clubes da sociedade era o Rio Grandense, era o comércio, que era no centro da cidade, né, depois, né, chimarrão, sim, também, né, que é onde é o comércio agora. Sim, e aí forçaram a floresta a se retirarem do bairro mais distantes, né. E também eu acho que nessa questão teve um momento em que aumentou a migração de europeus. Então aí eu acho que deu também uma certa separação, assim, né? Porque o europeu, ele não estava muito acostumado, né, com essa miscigenação, assim, que nós no Brasil já tivemos sempre, né? Mas assim, os europeus que chegaram aqui, principalmente depois na Segunda Guerra, né, os alemães que vieram, né? Então, eu acho que nesse momento, claro, isso carece de um estudo mais científico, né? Mas assim, pelas evidências, parece que nesse momento houve uma separação, né, assim, maior, né, das etnias em função dessa chegada de europeus, né, que foi após a Segunda Guerra, né, Eu penso que na Primeira Guerra também eles já começaram a fugirem lá da guerra, porque a guerra na Europa, né, devastou praticamente a Europa toda e o pessoal já começou a migrar para cá. Eu tenho descendência chinesa, né, minha bisavó era chinesa, meu bisavô era um africano alforriado, era um negro alforriado, já com a lei do ventre livre, né, mas tinha a carta de alforria dele, tinha a certidão de nascimento. E antes o professor Kauer traz aí também a certificação de nascimento de negros e crioulos, né? E os negros que nasciam, quando nasciam, eles eram registrados pela Igreja Católica. Então muitos registros de descendentes negros tem nas igrejas católicas, nas igrejas onde botavam, nasceu fulano, filho de ciclano e beltrano, propriedade de, entendeu? Dava o nome do... que não existia o registro civil, né? Quem fazia na igreja. Não, o batismo. Então essa pesquisa deve ser feita nas igrejas. Na Cúria, né? Sim. Na Cúria. E aqui ele bota aqui, eu estou citando aqui o Eduardo Kauer, né? Esse levantamento é parcial e necessita novas pesquisas. Ao iniciar a pesquisa, não esperava encontrar as etnias e não imaginava que haviam tantas e tão variadas, né? Inclusive, ele, na pesquisa dele, se achou interessante, né? Sim. Que havia tanto, então necessita, né? Como ele diz aqui, né? Necessita de novas pesquisas, né? Inclusive, a gente precisa buscar isso, né? Através aí, nós temos nossas universidades, nós temos aí organizações que podem nos auxiliar, né, nessa pesquisa. E agora está havendo um movimento muito lindo, assim, que é isso de incluir finalmente no site da Prefeitura de Montenegro um verbete, por pequeno que seja, a respeito da história da presença do negro no Montenegro. Levou 150 anos. 150 anos, é incrível, né? Então, como é palpável a questão da discriminação, da invisibilidade, né? Das coisas que a história vai permitindo na atualidade que se resgate justamente, né? Uma curiosidade que eu tenho, e que até uma curiosidade que eu tenho assim, de saber por que na localidade de Paris, tem um Morro Paris, que haviam negros que não falavam português, falavam alemão e não falavam português. Provavelmente eles nasceram ali. Nasceram ali, foram criados com alemães. Sim. E a linguagem que eles, né, tinham, negros, mais negros mesmo, negros vindos da África, né, bem mais escuros que eu, bem mais amorenados que eu, e que não falavam português, falavam fluentemente alemão, dialeto alemão, né, e não falavam português. Eu achava estranho isso.
É muito interessante também que nessa pesquisa do professor, que iniciou com o professor Roberto dos Santos e que hoje em dia, nos seus trabalhos de doutorado, o jornalista Rogério Rogério Santos, ele está explorando e aprofundando essa pesquisa, né? É muito interessante porque o professor Roberto dos Santos fez um documentário, né? Um material muito lindo, assim, e que eles buscaram esses redutos, porque daí no caso a pesquisa dele é sobre o negro no Vale do Caí, né? Sim. Então, assim... Essa pesquisa do Cauer também é no Vale do Caí, não é restrito a Montenegro. Interessante, né? E essas coisas que o André Escobar está falando, e as coisas que no documentário aparecem, e as coisas que a gente pode observar, como por exemplo aqui no interior de Montenegro, aqui no Sobrado, por exemplo, aqui, esse interior desse lado aí, a gente também vê que tem redutos negros, né? Sim. Como é que é? As pesquisas precisam buscar essas coisas, né? Como é que é isso? Como é que é aquela paragem deles ali? Será que eles refluíram daqui? Ou foi lá seria um resíduo ainda de um quilombo? Sim, como é que é isso, né? Sim. Então são coisas muito interessantes que há por descobrir, assim, é apaixonante mesmo, a coisa da investigação, né, da pesquisa histórica. E ele coloca aqui, a fonte é o livro de registro de casamentos da paróquia. Né? E aqui, ó, e interessante ressaltar, dentro também dessa história dos 150 anos de Montenegro, que não existia Vale do Caí, era tudo Montenegro. Então, Capela de Santana, Parisi, Harmonia, Tupandi, Nós orientamos que até Bento Gonçalves, Carlos Barbosa, né, tem pessoas de Carlos Barbosa que são montenegrinos, nasceram em Carlos Barbosa, mas são montenegrinos, porque o registro era feito em Montenegro. Então, quer dizer, o Vale do Caí, né, ele saiu de Montenegro. Sim. Né? Ele foi um desmembramento. Né? Então, a origem do Rio Caí é Caxias do Sul, né? Então, Montenegro, lá em São Francisco de Paula. Montenegro é a mãe, né, do Vale do Caí. Né? Então, por isso essa pesquisa, né, no Vale do Caí, não é restrito a Montenegro, porque tudo era Montenegro. Claro, e a gente excluiria coisas importantíssimas da história de Montenegro, justamente, se não fizesse agora lembrando também que Caí também existe uma comunidade negra muito grande, muito forte. Mas Caí também era Montenegro. Pois é, tem que ver essa origem, porque o negro não nasceu no Brasil, né? O negro veio trazido da África, né? E porque essa comunidade aqui ficou... Não, só quem é nascido no Brasil é o índio. É o índio, né? Por que aqui se estabilizou e aqui ficou, né? Tem futuro. Sim. E sempre que se fala dessa questão racial, eu gosto de citar o Chico Xavier, né? Que tem no livro Chico Xavier, Brasil, Pátria do Evangelho, que ele diz que o brasileiro ainda não existe. O brasileiro está em formação, né? Tanto é que tu diz, é o alemão, é o negrão, é o japonês, é o chinês. Ninguém diz, olha ali um brasileiro. Já viu alguém falar isso? Então, por quê? Porque não existe ainda. outras nacionalidades e não E quando é que vai existir? O Chico Xavier explica quando é que vai existir o brasileiro. Quando todas essas raças se misturarem, né? Que daí, inclusive, ele tem uma parte do livro muito bonita que ele diz que Deus está fazendo, né, o brasileiro, então ele colocou tudo na panela e ele está mexendo e misturando. Então, quando tiver pronto esse prato, né, ali vai nascer o brasileiro, e aí ele diz o seguinte, que vai nascer o novo homem. Por isso o Brasil é a pátria do Evangelho. Muito bonito. Eu tenho tios com loiro de olho azul, tenho tio loiro de olho verde, tenho tio preto de olho acinzentado, então, e são minha família, são minha gente. Por isso que às vezes quando começam a falar de miscigenação, de racismo, coisa e tal, eu digo, olha, o racismo está na pessoa que não gosta da cor da pessoa, porque não tem como não gostar de gente, né? Antes de ver a cor, se vê o ser, né? Se vê né? Eu não sou bom jogador de futebol. O rei do futebol é Pelé não é rei do futebol porque é negro. E sim pelo talento que ele tinha de jogar, do esporte que ele abraçou e tudo. Mas como já diz, né?
preconceito, né? É um preconceito, é um conceito que... E daí isso também é herdado, né? Quer dizer, é ensinado, né? É ensinado. Porque a criança natural não é racista, né? Não, a criança não É ensinado, não é ensinado. Então nós estamos nos aproximando aqui do final da nossa conversa de hoje. Isso aí tem muita conversa, né? Isso aí tem espaço para... Inclusive a gente vai continuar, né, a nossa série. Hoje é apenas a terceira, até 2023, não sei quantos capítulos vai ser. Nós já fizemos uma entrevista com a professora Isabel que ela falou sobre o bairro, né? E agora a pergunta que eu faço, e no bairro, quando a senhora começou a se criar no bairro, tinha muitos negros, havia muitos negros por aqui? Não havia muitos, né? Mas assim, grandes amigos negros ali, sim. né? Porque aqui quase na esquina morava o Nani, o Paulo, sim. E ali embaixo morava a Tereza e a Ruth, a Isabel, a Solange, moravam ali embaixo. A mãe dela tinha sido colega da minha mãe, eram super amigas. Aqui na Castro Alves morava a família do Zé ali, não me lembro. Zé do Patrocínio, são da Rosa, se não me engano. É isso mesmo, da Rosa. Aqui na Menino Deus, aqui na Menino Deus também tinha outros amigos, então eram ali, aqui na 15 de novembro também, os familiares, a Marinha, o seu Dejalmo, havia assim como é ferroviário, né? Seu Dejalmo ferroviário. Sim, mas essas origens tudo da ferroviária. Ferrovia, né? Aqui essa rua era quase tudo ferroviário, tinha eu acho que 2 ou 3 casas que não eram ferroviárias, né? Naquela época da minha meninice, por exemplo. E é interessante porque como eu trabalhei a maior parte do meu tempo de magistério no Manuel de Souza Moraes, que é no bairro Progresso, que é uma decorrência também dessa divisão de bairros, que interessou, em um certo momento, interessou a política do município fazer essa divisão. Mais militares? Militares não, tá ligado? Não, mais ou menos, né? Tinha muito ferroviário também, porque aquela escola se tornou tradicional uma coisa do acolhimento. E daí as famílias que às vezes não eram bem recebidas numa escola ou noutra, ou alunos que eram evadidos de escola, problemáticos, eles foram lá para Manuel de Souza Moraes. Ora, então houve uma presença, um trabalho diferente, e houve uma presença de ferroviários, mas não necessariamente negros, né? Então isso de uma grande número na população negra, havia muita gente negra, mas isso de uma presença não tão significativa dentro das escolas, isso também sempre é um fato notório, né? E até hoje. Sim, nas faculdades, é assim, né? Então, assim, é uma luta muito necessária. Isso da criação do Dia Nacional da Consciência Negra, que alguns contestam ou dizem isso, que não é necessário, porque a consciência não é isso, não é aquilo, mas é muito necessário porque isso, primeiro, que sacramenta, torna sagrada essa luta, a necessidade dessa luta, honrando então a memória do professor Oliveira Silveira, que foi quem deu início a essas discussões e colocando em xeque, digamos assim, esse negócio de uma celebração de uma data, que era o 13 de maio, que era celebrado, como se fosse uma grande coisa, que é um fato muito importante, a criação de uma lei, é claro, mas que não foi uma lei que não tornou livres, na verdade, as pessoas que eram escravizadas, colocou-as à margem da sociedade, porque daí, sem o trabalho, e sem a remuneração, e sem como se manter, é claro que houve então todo esse processo histórico que vai sacramentando a coisa da discriminação, da desconsideração, da invisibilidade, da impossibilidade de acesso a níveis melhores de educação, a informação, porque a informação é que salva as pessoas, né? A informação é que faz nós estarmos discutindo. A educação, o estudo. Quer ser alguém na vida, você tem a possibilidade de ser doutor, de ser rei, mas tem que ter o estudo, tem que ir em busca do conhecimento, Pergunte ao Criador, quem pintou essa aquarela, livre dos açoites da favela, preso nas misérias da favela. Bom, eu acho que agora com essa poesia do Escobar nós podemos encerrar o nosso capítulo de hoje. Muito obrigado a todos e continue acompanhando, né, os capítulos da história de Montenegro, 150
anos de Montenegro. Vamos agradecer a professora Isabel por ter nos recebido aqui na sua casa para banho de cultura, né? receber essa aula. Eu que aprendi mais, né? Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigada.